Olá, sou Escamote e tive a honra de trazer um escritor de peso para o Novo Brasil. Estou falando de Henrique Zimeri, autor publicado e conhecido na comunidade Light Novels. Se quiser saber sobre editoras, segredos de escrita, como publicar uma Light Novel, diversidade dentro de uma obra, assista esse bate-papo que eu e o João tivemos com o Zimeri, pois valerá muito a pena. Bom dia a todos da Novo Brasil. Vocês tiveram provavelmente uma introdução minha em vídeo, na edição aí. Mas agora vamos fazer uma entrevista, debater um tema aí, que são festivais de animes, os nossos queridos anime festivals, com um cara que é onipresente em todos. Pelo menos aqui de Minas Gerais ele é onipresente, que é o Henrique Zimeri. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Escamoche, sou líder de divisão das mídias sociais da NB, eu cuido do Instagram e também agora eu vou cuidar um pouco mais do YouTube. O Joji aí, que ele é meu assistente aí, meu braço direito aí, que me ajuda em tudo que se fala sobre marketing. Pode se apresentar um pouco aí, Joji? Opa, eu sou o Jorge, sou web novelista, aluno da Novel Brasil, e eu faço parte da divisão de mídias sociais no Instagram e possivelmente no futuro no YouTube também. Obrigado. Agora o nosso Boa. querido convidado aí, né? Henrique Zimeri. Pode nos apresentar, falar um pouco de suas histórias, suas redes, etc. Isso, então, pessoal, meu nome é Henrique Zimmer, eu escrevo novels já tem mais de uma década aí. Como diz, a gente chegou aqui, a coisa ainda era mato, mas desde então já escrevi em vários lugares, desde scans, blogs. Então, finalmente comecei a dar um passo à frente, comecei a publicar minhas light novels. Hoje em dia eu tenho 5 publicadas. Acabei de publicar a última agora no início do ano, fechando a saga da Crônica de Ista, que foi a primeira, né, que eu comecei a escrever. Tenho 30 anos, sou de BH, Belo Horizonte, por isso, nesses eventos eu costumo ir muito, sabe? Eu consigo ter um acesso mais fácil por estar na capital de Minas. Nos outros estados, a coisa muda de figura, então eu tenho que ficar bem de olho, mas aqui em Minas Gerais, principalmente região metropolitana de BH, eu tô sempre envolvido mesmo. Essa é bem onipresente em BH. Tem até os É sim. seus. Eu quase sempre vejo A nos animes festival que eu vou você. Eu sempre acabo lá vendo seus livros lá, etc. Até arranjei alguns aqui, mas Bom pode falar aí demais. primeiro, Júlio. Não, só queria comentar que é interessante, né, porque ele comentou assim, quando ele chegou tudo era mato, e a Crônica de Ista, né, é um dos primeiros, se não a primeira web novel do Brasil, do cenário brasileiro, né? Uhum. Cara, é muito próximo, tá? Quando eu comecei a escrever a Crônica de Ista, web novel, eu lembro, tinha mais algumas poucasinhas que eu acompanhava. No My Light Novel, era um blog antigamente que eles postavam só autoral, e na Saikai Scan. Era muito pouco, muito pouco. Geralmente o que vinha era a tradução, né? A Saikai fazia muito isso, traduzia, trazia pra cá, e tinha um ou outro querendo começar. E eu tava com o Insta, eles me chamaram para começar a publicar lá. O My Light Novel, inclusive, teve um revisor e um editor trabalhando comigo pro Insta na época, foi bem legal. É isso aí, caramba, você ainda tem essa edição. Peraí, Segunda deixa eu pegar edição. como é que. Nossa, cara, olha só. Eu escrevi. Ai, eu escrevi o terceiro livro, né? Finalizei. Ele tá com a edição nova agora. E a edição tá um pouquinho mudada mesmo. Aí. Capa As antiga, capas mudou a nova bastante. tá bem É mais porque otimizada. eu tive que fazer algumas alteraçõezinhas na história. Nada que, eu tenho que comprar a versão nova para poder ler. Não, mas eu tive que fazer algumas alterações quando eu fui lançar o livro 3, algumas coisinhas que eu tava sentindo que precisava atualizar mesmo. Mas, e aí deu certo. Mas que eu tava falando da questão de tá aí tem tempo, em questão de light novel, mano, vou te falar. Quando a gente vai pro formato físico, né? Que é o que a gente vai denominar a light novel, Uhum. antes disso a gente tá no processo de web novel e tudo mais. A escrita muda um pouco, né? Então você tem que entender que você vai lançar livros, não é capítulo seguido, não tem Sim. essa continuidade, então você tem que entender como sua história vai funcionar ali para um livro. Então, em light novel, realmente, cara,
Eu não sei de uma outra pessoa que lançou antes de mim. A gente nunca sabe, né? Às vezes pode ter e eu não fiquei sabendo, tá em algum lugar aí, mas na época realmente não sabia. Inclusive foi na mesma época que saiu Lua Azul, de uns YouTubers aí, que tem a saga das Três Luas. Sim, Esqueci o sim. nome dos caras. Sei qual Mas que é foi. o... É o Fred do... Acho que é o Fred, mas esqueci o nome do canal dele. Ah, Esses mas livros é, moram foi parados bem. na biblioteca da minha escola. Pô, eu queria ter conseguido, mas envolve muitas negociações e treta. Você não tem uma editora por trás para te ajudar nisso, complica bastante. Mas foi na mesma época que esse cara foi lançado ele. Eu tava lançando isso também. Foi bem legal, tinha formatinho pocket, aqui ó, era artesanal, tinha um cara que Uhum. fazia todos os livros à mão, um por um. Era bem legal. Foi uma época difícil, mas interessante. Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas. Ainda bem. Ed, provavelmente o Light Novel você foi um dos primeiros mesmo. Agora, É, por exemplo, de Web Novel eu não vou saber informar. Porque o Web Novel é mais é, complicado, é mais extenso. pois é, web novel e é ainda mais difícil você ter noção, né? Porque a galera escreve na internet, Uhum. às vezes você não acha, não vê e tal, então assim, é bem difícil. Ainda Mas eu sei que mais, tinha algumas poucas. ainda mais se você Uhum. considerar, por exemplo, livros lançados em blogs. Aí complica mais as coisas para saber a origem de tudo. Nossa, é, Complica tá bem certo. mais. Mas as crônicas de Esther, por exemplo, chegaram a sair em uma web novel ou foram direto para light novel? Não, a Crônica de Ista, eu escrevo ela já tem cara, uns, tem mais de 10 anos, mano. Eu não lembro a data certa, mas tem muito tempo. Então eu 10 comecei anos. blog na Interessante. internet, saca? Eu fazia um blogzinho no Word Express, Uhum. ah, nem sabia do Wix na época, nem o Wix. Aí depois eu lembro que eu até passei pro Wix, mas escrevia no blogzinho, era como um post de blog, era um capítulo. Depois, com as scans, eu comecei a migrar, então comecei a publicar no My Light Novel, na Saikai. O Wattpad apareceu, comecei a passar pro Wattpad também uns anos depois. Ganhou umas premiações no Wattpad lá que a galera ia montando. Então foi ganhando premiação, melhor prólogo, melhor primeiro capítulo, melhor fantasia, melhor aventura. Sabe, o Ista ganhou um bocadinho de prêmio, foi o que mais rendeu lá. Aí, tanto que até hoje eu deixo de degustação, só que a versão antiga, né? A mais antiga, na época que eu escrevia, então fica um pouco de degustação lá pro pessoal, às vezes quer conhecer e tal. Não recomendo muito, porque, né, nem sei mais como que tá o estado daquilo lá. Primeira Deve versão é ter complicado. tanto erro, tanta bagunça. Nossa, que naquela época, né, não tinha muita noção. A gente ia escrevendo. Então, depois eu comecei a fazer uns cursos de escrita. Então, estudei com o André Bianco, estudei com o Marcelo Spalding, da editora Metamorfose, muita leitura em cima. Com esse estudo, eu comecei a falar: quer saber de uma coisa? Eu vou começar a monetizar o meu trabalho. Estou investindo, estou estudando, estou trabalhando muito, então eu quero ver se tá na hora da galera, né, dar algum reconhecimento em cima, e aí que eu comecei a fazer o livro físico e publicar. O meu primeiro lançamento foi na minha cidade, foi no interior, na cidadezinha chamada Almenara, perto da Bahia. Esgotou as unidades, fiz um lançamento num restaurante lá, realmente todo mundo comprou, foi legal pra caramba, Top. e daí, Uhum. aí daí eu resolvi vir pra BH e começar a investir nesses eventos porque eu percebi que eu conseguia vender melhor se eu tivesse conversando com a pessoa para ela ter acesso ao autor, que é um diferencial que a gente tem de autor nacional, cara. É muito grande esse diferencial, tá? Você poder ter o contato, o acesso, assim, a esse autor, leitores adoram isso, gostam muito mesmo. É. A questão de encontro com leitores é muito interessante para o autor. E o legal é que você participou mais ou menos de todas as etapas, assim, que eu acho que um autor assim, de web novel vai passar. Que é a parte ali de demonstrar a web novel dele e muito provavelmente transformar em light novel. Que aí é uma das formas mais de monetizar o conteúdo dele.
Pois é, Web Novel, assim, Exato. não é muito monetizado, que a gente posta do nosso trabalho de graça. Aí muito provavelmente pode monetizar ou transformar em Light Novel, colocar ali na Amazon, até mesmo criar um plano ali de membros exclusivos. Essa é uma das formas. E Uhum. você passa por essas etapas aí. É bom de deixar de exemplo aí pra galera, principalmente da Nova Brasil aqui. A gente ensina essa É, parte de web novel, ensina a escrita aí. É bom falar aqui, ó, galerinha, tem etapas pra seguir, então vai com calma. Ele aí tá escrevendo há sim. 10 Não, anos. não acha que, poxa, essa história que eu tô escrevendo é a melhor do mundo, já vou pegar, vou fazer, vou ganhar RG. Não é assim. A gente escreve muito, igual, além da saga do Isto, eu tenho outras histórias escritas. Você vai melhorando sua escrita. Tem uma hora que você vai ver que tá na hora de mostrar seu trabalho para o mundo, mas toma muito cuidado com isso. Se você colocar o carro na frente dos bois, você vai acabar perdendo, sabe, a oportunidade, porque se você colocar algo que ainda não está pronto, que ainda está em desenvolvimento e as pessoas começam a ler e não gostam, pronto, acabou, sabe? Porque elas não vão indicar seu trabalho para as outras pessoas. Você vai acabar ficando naquela e elas não vão mais acompanhar as outras coisas que você for publicar. Então é muito importante ter uma noção do que você está fazendo e se você está no estágio já de tá com a coisa pronta, redondinha, já para mostrar para as pessoas. Quando eu publiquei o primeiro Insta, cara, eu já tinha escrito praticamente os três na forma de web novel. Na Saikai Scan, tinha praticamente até o final do livro 3 já escrito, sabe? Então, era muita coisa que eu já tinha. Eu voltei atrás, falei, vou pegar a história inteira, revisitar ela, ver todas as informações direitinho, contratar profissionais para me ajudarem a transformar na Light Novel. Então, assim, a gente vai mexer com ilustradores, a revisão, diagramação. Eu estudei design para poder ajudar e fazer a diagramação do meu livro. Eu tenho uma designer, a minha namorada, que faz a edição de capa, ela que fez o design das capas todos. Então, assim, a coisa chega num outro nível, sabe? Que você, se você não mostrar muito bem pro seu leitor ali de cara já, acabou. Não, você não tem a oportunidade de estar tá ali no site, ele, quer saber? Hoje eu vou dar uma chance para aquela web novel ali. Porque ele não tem que pagar nada por isso, sabe? Quando a pessoa tem que pagar, se ele pegou e não gostou, acabou. Então, assim, é muito importante seguir as etapas direitinho, entender que estudo faz parte, não é eu vou escrever porque eu leio muito e posso escrever que tá ótimo. É muito importante a leitura, é a primeira parte, você precisa realmente ser um leitor assíduo se quer escrever, mas não é só ler o web novel. Se você quer escrever o web novel, sabe que você não pode só ler o web novel, não é assim que funciona. Você tem que ler de tudo, você tem que ter a cabeça aberta, você tem que ter referências de várias formas diferentes para você ter criatividade para escrever aquilo, tá? Galera que faz as web novels que você mais gosta, eu te garanto, eles não leem só web novels. Eles estão lendo desde uh, Tolkien, a Cassandra Clare e a, sei lá, Harlan Coben e romances e fantasias e terror. Stephen King estão lendo de tudo, que eles têm que pegar referências diferentes para poder ter criatividade na hora de fazer as coisas. Senão o que você vai fazer vai ser só cópia das coisas que você lê, entendeu? Então, assim, é Com muito certeza. importante. Uhum. É muito É bom importante pegar. diversificar, Eu exato, ler muito. já queria te fazer Falar. uma pergunta que é o seguinte. Você fala da criação de web novels, às vezes de colocar a carroça na frente dos bois, né? E de postar uma coisa que tá incompleta, que às vezes você não estudou tanto quanto você devia para postar aquilo. E eu vejo que a consequência disso é, às vezes, você receber uma crítica, ou muitas críticas, desanimar e parar de escrever. Uhum. Então, quando você postava o blog, quando você estava nesse processo de aprender a escrever, de melhorar a sua escrita, quando você recebia alguma crítica, algum ataque, alguma coisa, como é que você fazia para não perder esse ânimo de escrever, de melhorar? Cara, então, uma coisa muito importante é que entender que mesmo das piores críticas, tá? Muitas vezes você consegue tirar alguma coisa boa. Eu já fui atacado no início do Insta de formas assim ridículas. Eu tenho
um haterzão na Amazon, tem uma avaliação do Insta 1, de um haterzão que deu uma Meu estrela Deus. lá. Assim, mas é uma crítica gigantesca, gigantesca. O cara fez um textão enorme criticando o Insta. E foi bacana, foi super bacana, porque eu tirei algumas coisinhas que eu pude usar para nova edição. Que ele jogou lá algumas críticas, que tem muita coisa que não fazia sentido, muita coisa que era, né? Tal, tal, tal. Você tem que aprender a ignorar e pegar o que pode te ajudar. Por exemplo, teve uma coisa que ele criticou muito, que eu lembro, que tinha um certo padrão, um vício de linguagem mesmo que eu tinha nos diálogos, que eles acabavam ficando com estrutura um pouco parecida. Uh, e eu comecei a notar isso depois que eu vi. E aí, nas novas edições, eu comecei a dar uma quebrada. Então, assim, você consegue tirar lições, você consegue aproveitar algumas coisas. Mesmo das piores críticas, você tem que ter a cabeça aberta. E um conselho que eu dou é: não responda. Se tem a oportunidade de responder, não responda. Pelo menos não na hora. Dá uns dias, esfria a cabeça, lê aquele comentário, sabe? Lê de uma forma bem imparcial, analisa ele, mas não responde. Só responde na hora que você sentir que você tá de boa mesmo e responde agradecendo, sabe? Pô, que pena que você não gostou, mas muito obrigado por deixar sua opinião, coisa do tipo. Deixa assim, deixa assim. Não cria discussão, não faz esse tipo de coisa, porque você começa a dar razão pro cara. Porque se você perder a estribeira, começar a xingar, fazer alguma coisa do tipo, o cara fica com a razão. Pode Uhum. deixar. A galera que gosta de você, muitas vezes vai acabar fazendo isso por você, sabe? Não precisa se meter assim, não precisa queimar seu filme por conta disso. Foca nas críticas boas. Vai ter gente que vai acompanhar seu trabalho, que vai gostar daquilo, e vai ser legal, sabe? Eu tive bastante sorte, tanto o Ista quanto o Repetente. O Repetente, inclusive, se eu não me engano, foi uma história que eu coloquei inteira na Saikai na época. É um romance que eu tenho aqui. Ai, droga, eu não tô com ele fácil aqui. Mas foi um dorama que eu escrevi, basicamente, né? Um shoujo. Isso! Aí, ó, Tá na Repetente, mão. aí, ó. Esse aí foi depois do Ista. Inclusive, o casal se apaixona porque os dois são fascinados com a história do Ista. Ah, cara, foi muito bem visto, a galera adorava e eu adorava ler os comentários, a galera sempre querendo mais. Foi o livro que teve mais engajamento. É engraçado porque assim, na Saikai e tal, sempre imaginei que fantasia e aventura fosse chamar mais atenção. Mas esse livro, cara, tacou muito lá. Foi bem interessante ver isso. Acho que a galera tava querendo novos ares. Quando chegou uma coisa meio diferente, eles, pô, se divertiram super. Galera chorando, galera rindo. Foi muito bom mesmo. Então eu tive essa sorte de ter leitores muito legais nas histórias que eu escrevi lá. Mas acontece. O Wattpad eu já tive algumas críticas assim que me pegaram. Galera igual teve críticas interessantes, inclusive. Teve gente que me chamou a atenção de que faltava muita personagem feminina no Ista, que era basicamente personagens masculinos. As personagens femininas nem conversavam entre si. E começaram a me apontar isso, em vez de eu ir lá e falar assim, ah, você não sabe de nada, se eu quiser fazer assim, eu faço, não sei o que, não. Peguei pra mim e falei, será? Peraí. Comecei a ler minha história e eu reparei, a pessoa não estava errada, sabe? Não estava errada. Eu podia ter muitos momentos em que eu podia ter personagens femininos, dar alguma visibilidade e até mesmo para atrair mais público feminino, que eu tava perdendo. Eu tava perdendo a oportunidade, porque tava na minha cabeça só homem brigando e besteira, sabe? Então, assim, eu dei um destaque maior pra Cinda na edição, depois dessa crítica, dei um destaquezinho maior pra ela. Algumas personagens eu alterei, transformei em mulheres. E isso me fez trazer uma quebra de estereótipo que foi super legal depois. Uh, os personagens que acabaram se destacando por conta disso. Então, assim, quando você para um pouco, analisa a coisa e tenta pensar de uma forma mais fria, de forma que pode te ajudar, você acaba tirando muito proveito, sabe? Então, não é legal ficar só batendo de frente e ignorando essas críticas ruins. O que você não pode fazer é deixar isso te pegar, te pôr pra baixo, falar, nossa, eu sou um bosta porque alguém falou mal do meu trabalho. Não,
como dizem, nem Jesus agradou todo mundo, né? A galera fala isso, Sim. cristãos falam muito isso. Então, assim, você não tem que ficar querendo que todo mundo goste do que você escreve. Se tiver algumas pessoas que gostam, fica feliz por isso. O seu trabalho vai ser trazer mais alegria para essas pessoas. Não é ficar indo atrás de todo mundo, querendo que todo mundo goste daquilo. Não é assim que funciona, tá? Não busque um público gigantesco, principalmente de cara. Pega aquelas pessoas, pouquíssimas pessoas, se tem pouquinhas pessoas que vão lá, curtem, comentam e tal, interaja com essas pessoas, brinque com elas, isso vai te trazer muito mais diversão, você vai ficar muito mais animado. Meu foco sempre foi esse. Brincava, a galera, ai meu Deus, e agora o próximo episódio? Eu vim brincando, o próximo episódio você não tem ideia, nossa senhora, eu chorei escrevendo o próximo episódio. Meu Deus, não é possível, eu preciso disso pra agora. Isso me dava ânimo, tá? Pronto, agora eu tenho que escrever essa bagaça, porque agora eu prometi o negócio. Então, isso é muito legal, sabe? Na Nova Brasil acontece bastante disso. O pessoal, tipo assim, recebe críticas que não tem jeito. A gente sempre vai dar mais atenção para aqueles comentários negativos do que os positivos. Eu mesmo recomendo aos meus tutorandos, né, o pessoal que eu ensino, sempre por exemplo, utilizar primeiro a web novel deles como teste. Aí eles nem ligam muito para comentários, absorvem críticas, interagem ali na Nova Brasil para discutir ideias, dar risada dos erros deles, isso que move assim a escrita do pessoal inicialmente, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito que vocês fazem lá. A comunidade que vocês estão criando no canal do Discord tá fantástica, mano. Fantástica mesmo. Era uma coisa que anos atrás eu até tentei fazer, mas não consegui tempo para lidar e eu não sabia mexer no Discord direito. Fui eu sozinho tentando fazer alguma coisa. Inclusive chamava. É porque tinha um grupo no Facebook, chamava Light Novel Brasil. Então tinha um foco um pouco maior em Light Novels, né? Até um pessoal que não publicava muito em. Não publicava físico, mas que tinha uma estrutura de light novel no digital que eles iam publicar, então você tinha volumes, tudo mais direitinho. A galera ia e conversava, muita gente querendo começar e tal, mas eu não conseguia dar atenção pro pessoal, sabe? De transformar aquilo na comunidade. E aí começou a ter muitos usuários assim com as ideias meio tortas, coisa do tipo, acabei desistindo um pouco. Não conseguia ter. Então eu acabei deixando. A galera não sabia absorver essa crítica, não sabia lidar, não queria aprender. Eles só queriam mostrar o que eles tinham feito. E é muito legal ver que na Novel Brasil isso não está acontecendo, que a galera entende que eles vão melhorar com aquilo ali. Inclusive foi um erro que eu cometi, sabe? Eu não tinha ninguém para me falar isso. Então o Ista foi a primeira história que eu escrevi e eu fui levando para frente e só remendando e remendando e remendando e remendando. Chegou uma hora que se eu não pegasse a história inteira de novo para refazer ela e tal e mexer tudo direitinho, cara, ia ficar uma coisa bizarra, sabe? Porque não era uma história pra eu ter como carro-chefe meu. Foi a primeira história que eu escrevi. Era muito aquela coisinha, o que eu queria ler, sem pensar em técnica nenhuma de escrita, sem nada, só fui escrevendo. Tanto que o ritmo, se você pegar o primeiro livro do Ista, o ritmo é completamente diferente dos outros. O ritmo é muito diferente. É assim, parece um grande prólogo da parada, sabe? Tem muito Slice of Life na época, eu tava querendo muito fazer uma fantasia medieval com a pegada de Slice of Life, então assim, você tá muito focado em ele aprendendo, ele passando os dias na cidade lá, que ele entendendo como é que os humanos estão vivendo, então ele vai comer pela primeira vez, entender como que funcionam as coisas, poxa, vocês dançam aqui e tal. Então tem muitos momentozinhos, romance e tal, desenvolvendo ali, muitos momentos que não encaixaria hoje em dia, se eu fosse pegar para fazer essa trilogia de novo, não daria certo, porque eu sinto que muito leitor fala, nossa, mas o início tá devagar demais. Porque eu tinha uma outra ideia da coisa, sabe? Eu não entendia onde eu queria chegar com a história na época. Então eu tentei adaptar, refiz de novo, sem mudar, né, em si a estrutura da história, porque eu não queria que quem tivesse comprado os primeiros livros tivesse muita, né,
aquela coisa, poxa, é outra história. Não, mas acrescentei uma coisinha ou outra, fiz essa mudança de personagens, dei uma importância mais ali que aqui. Eu já recebi até críticas do romance do Aista com Cinda, porque eu fiz um romance um pouco real demais, então não tem essa parada de, o casal tá junto e vai se apaixonando aos pouquinhos, aquela coisa. Não, eles estão lá, os dois, pô, você é bonita pra caralho, nossa, é muito gostoso, peraí. Eles começam a se pegar e foda-se, só que eles não têm intenção de relacionamento nenhum. Vai O direto. relacionamento o relacionamento vem depois que eles começam a se pegar intensamente, entende? Então, assim, eu já recebi críticas por causa disso. Que a galera, não, mas, poxa, mas esse romance tem que ir, tem que criar uma tensão, um drama, não sei o quê. Mas essa não era a minha função na história. O romance deles na história, pra mim, serve a função de companheirismo. Eu queria que eles se desenvolvessem juntos. Depois que eles começam a se pegar, aí que a coisa muda. Eles entenderem a relação deles. Então, assim, eles vão começar a entender como que é lidar com outra pessoa que você gosta e tá ali em um relacionamento. Como que é aprender a amar alguém, porque o Ista não entendia isso. Ele é uma estrela. Para as estrelas, sexo é uma coisa, assim, completamente normal. É só necessidade fisiológica, basicamente, sabe? Então ele não tinha essa coisa de sentimentos. E é isso que eu queria trazer. Mas eu precisava de um relacionamento se desenvolvendo para isso. Então, assim, eu trouxe essa pegada realista e fui trabalhando em cima disso. Mas, é claro, a galera já criticou, mas é o tipo de crítica que eu falo assim, poxa, é uma pena que não gostou, mas não é isso que eu queria fazer nesse livro. Se quer esse tipo de relacionamento, nos outros tem. No Repetente tem, no Sam tem esse relacionamento que vai se desenvolvendo aos pouquinhos, essa coisa que, ai meu Deus do céu, quando é que eles vão se beijar, sabe? Também Dessas tem. histórias, então assim, aí muda. Também tem a parte do leitor crítico literário, né? Às vezes você faz uma coisa ali que você sabe que tá bom, mas mesmo assim não vai ser legal. Como por exemplo aí do seu romance, ser muito direto às vezes não foi tão interessante. Mas às vezes também Exatamente. poderia ter sido interessante. Mas na mente do leitor não foi legal. Aí consequentemente você vai ter que alterar isso. E assim, você tem algum problema assim com leitores presenciais? Na hora que você encara algum de frente assim? Não, pelo contrário, cara, adoro. Adoro mesmo, tipo, é um dos grandes motivos de eu ir nos eventos e é algo que eu recomendo mesmo pra todo mundo. Cara, quando você tá ali, sua mesinha, não interessa a estrutura que tem o evento, velho. Tem evento que eu vou que é uma mesinha de bar de plástico, sabe? Uma mesinha dessa, uma cadeirinha pra eu sentar, coloco lá um paninho por cima da mesa, meus livrinhos lá em pé, pego o suporte, até tipo suportezinho de prato, velho, pra colocar o livro. E é isso. Se a pessoa chegou, falou assim, nó, que legal essa capa. Eu falo, pois é, já começo. Cara, essa história fui eu que escrevi, tudo mais. Tem uma coisa interessante nesses eventos, é que muita gente chega na área dos artistas, mas não entende que aquilo são coisas autorais. Então, às vezes, eles veem aquilo e acham que você tá vendendo livro light novel de fora e tal. Mangá. Então eu gosto sempre de já começar me apresentando. Pô, essa é uma história que eu escrevi. Sou um escritor brasileiro que escreve light novel. Você já leu alguma light novel? Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não tem a menor noção do gênero. E eu tento trazer esse público, sabe? Porque por mais que não seja um público que está acostumado com a escrita da light novel, é um público que está muito educado a gastar com leitura, sabe? Não é igual a galera das web novels que não tá acostumado com isso. Sim. Então, quando você traz esse público e começa a crescer ele, é mais oportunidade que você tá dando para todo mundo. Porque se esse público gosta, ele vai atrás de novas. Então eu tento sempre expandir. Eu acho que é um trabalho que eu faço muito, é tentar apresentar light novels para o público de leitor comum, que não está muito acostumado com isso. Alguns pegam um pouquinho, ficam sem entender, porque realmente a light novel é muito rápida, é muito diálogo, é muito dinâmico, a coisa rende muito rápido. Às vezes eles acham ou pequeno, ou que falta descrição, sabe? E tem esse choque um pouco, sabe? A galera que sai de um Game of Thrones e vai ler uma light novel, sente um choque enorme, enorme, enorme. Sabe? É bem diferente. Muito diferente.
Então, assim, eu gosto de apresentar, explicar um pouco, né, do funcionamento e trazer essa turma. E muita gente acaba gostando, sabe? Eu tenho leitores hoje em dia que acompanham tudo que eu faço, cara. Tudo que lancei o financiamento coletivo do Insta 3 agora, né? Finalzinho do ano passado. E a galera podia adquirir a trilogia inteira se quisesse. Tem gente que tinha os livros, tudo, comprou de novo, porque queria o box, queria brinde, queria tal, tal. Que a galera começa a acompanhar seu trabalho. Ele tá convivendo com você, sabe? Ela vai no evento, você tá lá e você conversa, poxa, li o livro novo, que legal, eu vou perguntar o que, que achou. Então eu gosto muito de ter esse contato, gosto muito, muito. Eu acho que engrandece muito para você e dá muita oportunidade, porque as pessoas não estão só interessadas hoje em dia de adquirir um livro ou de adquirir um objeto que seja. Hoje em dia eles querem entender quem fez. Ele, com rede social e essas coisas, é muito importante ter esse contato, sabe? É uma coisa que eu vejo muita gente pecar na hora de escrever. Eu acompanho alguns autores iniciantes que estão começando, eles criam um Instagram, uma rede social, onde só tem o trabalho deles, posta alguma coisa, uma ilustração e tal, mas não põe a cara, não vai conversar a respeito, sabe? Não mostra um pouco de quem é que está por trás daquilo. E isso hoje em dia é muito importante, tá? É, Muito, muito importante mesmo. É uma coisa que não tem jeito, não tem jeito. Sabe, tem gente que eu entendo, não gosta, não quer rede social, se sente mal, desconfortável de estar ali, mas infelizmente não tem jeito, porque é uma coisa importante para o público de hoje em dia, é saber de onde veio aquele livro, uhum, sabe? é É muito importante. importante. Quase que às vezes a pessoa nem quer ver, não, tipo assim, nem a obra que faz o seu ganha-pão, é a sua imagem, entende? A sua imagem hoje em dia Acontece acaba valendo muito, mais do que a obra. Por causa que é muito, acontece muito. por Uhum. causa que é muito difícil você ter um nome atrelado à obra, como por exemplo Harry Potter. Harry Potter é a escritora de Harry Potter, entende? Hoje em dia é mais fácil você ver um escritor, como por exemplo Henrique Esmeri. Você vai conhecer o Esmeri pela pessoa dele, pela coisa que ele vê lá no Instagram, os stories dele, os posts, as participações de vídeos. Você conhece o Henrique Esmeri. Hoje em dia sua imagem própria mesmo, pessoal, vende muito mais do que sua própria obra. Cara, e é assim, é desse jeito, tá? Tanto que eu não tenho compras hoje em dia, eu não tenho compras na internet. Ninguém simplesmente achou meu livro na Amazon e baixou para ler. A galera que lê minhas obras ou teve o contato comigo em rede social ou me conheceu em eventos. Uhum. E eu pude conversar com aquela pessoa, a pessoa pôde ver a minha cara, ver o meu trabalho, porque se ela só chegou na Amazon e vê o livro do Ista ali, beleza, legal, é uma fantasia medieval. Não dá para saber, às vezes o autor nem seria nacional, porque o Zimmer que eu uso não é brasileiro, então Sim. assim, às vezes a pessoa pode até se perguntar se é realmente de um autor brasileiro, e isso, velho, é mais um livro de fantasia que tá lá no meio de milhares de outros que ele pode ler, por que que ele vai escolher o meu? Mas na hora que eu tô ali, que eu viro para ele e falo, não, mas essa fantasia medieval aqui é um pouquinho diferente, funciona assim, assim, assado, a gente tem uma pegada de Dragon Ball, tal, não sei se você gosta de Dragon Ball, aí a pessoa, pô, eu gosto muito de Dragon Ball. Então, isso aqui é mais uma vibe Dragon Ball, não tem esse esquema de magia e tal, não. Então é assim, tal, tal, tal. Esse medieval se passa no futuro, tal, as estrelas estão enjaçadas, para a pessoa muda. Não, pera aí, mas tem coisa aqui que eu nunca vi, então. Mas, é legal. Cara, é muito divertido, a galera. E isso, assim, eu tento evitar falar, porque eu acho que o livro é assim. Não, eu falo, olha, muita gente já veio me falar que deu risada horrores, já teve gente chorando com esse livro também. Então, assim, tem muita gente que fala que, né, apesar de algumas críticas em cima do romance, tem muita gente que fala que é o romance mais divertido que já leram, porque o casal tá ali junto desde o início, só zoando um outro. Então muda como funciona a dinâmica de relacionamento. Tem muita gente que gosta de. E a pessoa fica interessada, falando, quer saber de uma coisa? Já que você tá aqui, e eu ainda viro e falo, se você levar, eu autografo pra você. Aí pronto, velho, a pessoa fica, pô, o livro tem um outro valor. Porque ele tá pegando o autógrafo do autor ali na hora. Cara, um livro que ele podia estar pensando assim,
poxa, eu vou pagar 40 conto nesse livro, o livro tem 200 páginas, eu vou pagar R$ 40 aqui e tal. Ah, não, mas eu vou ganhar o autógrafo, pô, eu não vou conseguir isso de novo. Então, tá, na hora a pessoa leva, às vezes leva mais de um. Poxa, então assim, isso é muito, muito legal mesmo, sabe? Muda. E aí a pessoa começa a te acompanhar. E no que ela começar a te acompanhar, ela leu, ela vai te falar: nossa, cara, que legal, terminei de ler o livro, preciso do próximo, tal, tal, tal. E aí ela já vai ficar te perguntando qual é o próximo evento que você vai, eu tenho que conseguir o livro, eu quero pegar autografado com você, tal, tal, tal. Então, assim, isso vai abrindo caminho para você. Porque essa pessoa que teve esse contato vai falar com outras, vai emprestar. E outra coisa, cara, fala, olha, empresta para seus amigos, deixa eles lerem. Você não tem que ficar contando que, ai não, mas essa cópia aqui é só sua. Se seu amigo quiser, fala com ele para comprar. Deixa emprestar, mano. O que interessa para você é seu nome espalhar, sua história espalhar. Se, pô, já teve vezes, às vezes, tipo assim, ver um grupo de 3, 5 pessoas na minha mesa. A gente queria muito, mas a gente não tem dinheiro para comprar o livro, não sei o que. Eu falo, por que vocês não fazem uma vaquinha? E aí vocês emprestam para todo mundo ler. É. Cara, eles fazem. Tem R$ 5 de cada, R$ 10 de cada. Pego, eu faço no autógrafo, coloco o nome de todo mundo e eles levam e passa de um por um. Aí eu falo, pô, vier o livro 2, vocês podem fazer a mesma coisa. Se tiver de boa pra vocês, aí você pode comprar o seu próprio. Aí deixa o outro que vocês compraram, fizeram a vaquinha, com um de vocês, sabe? Que não tem condição. Faz assim. E a galera gosta disso. E eles acaba criando uma certa comunidadezinha, sabe? Um pessoal que anima com Uhum. isso, que vem conversar com você. Eu tenho leitoras hoje em dia, é engraçado, porque o público do Insta, o público mais assíduo que eu tenho do Insta, não é masculino, é feminino. Hoje em dia, o público que eu tenho mais Os assíduo do Insta leitores de é light feminino. novels e web novels no geral são mais do público feminino mesmo. Aí, tá vendo? Cara, eu acho que isso é um geral do Brasil, tá? Mulher lê muito mais que homem. Uhum. A gente não chega perto, velho. A gente não chega perto. A gente lê umas coisinhas, o que a gente gosta e tal. Mas mulher lê muito, cara. Mulher lê muito. Claro, falando no geral, é óbvio que tem mulher que não gosta de ler e tal, tal, tal. Mas, no geral, mulher lê muito mais que homem aqui. Uhum. E eu fico besta de como que elas gostam de interagir, gostam de, né, conversar a respeito, saber o que vai acontecer e o que vem e tal. Isso é muito, muito bom. Por isso você não pode, de forma alguma, menosprezar a leitora feminina, tá? Não vai fazer sua obra imitando do jeito que o Japão faz, que é enfiar um monte de personagem peituda, as personagens sem profundidade nenhuma, não ter personagem feminina igual eu tava fazendo. Cara, não faz isso não, porque você tá subestimando seu público feminino. E seu público feminino pode te dar muita força mesmo. Exatamente. E Então, às assim, vezes pode ser um problemão. pensa um pouquinho. Exato. Pensa um pouquinho em para quem tá lendo sua obra, para quem que você tá escrevendo, porque às vezes você tá perdendo muita oportunidade por conta de umas besteiras que nem devia estar fazendo, sabe? Então Uhum. foi algo que eu mudei. Inclusive, a minha namorada leu as primeiras versões do Insta, me questionou de várias coisas que eu falei assim, eu vou acabar perdendo o leitor por causa disso, por besteira, sabe? Então, tem algumas coisas que eu alterei, algumas coisas eu deixei, tem coisas que ela até hoje não concorda muito comigo, mas criou uma certa identidade no livro, e às vezes eu falo assim, não, isso aqui eu vou deixar, igual a questão da Cinda, eu não sei se você lendo, você pegou para ler tudo, mas a Cinda tem um negócio de cruzar os braços, e o Ista fica olhando os peitos dela. Ela não gostou daquilo, e eu falei, eu acho que isso não era tão legal mesmo, mas criou um certo negócio que o final do terceiro livro, se não tivesse isso, ia ter uma coisinha que não ia pegar tanto, sabe? Entendi. Então, criou uma certa importância que eu falei, cara, agora eu nem posso deixar isso de fora. Mas tem muita coisa que eu vi que era completamente desnecessário. Era pra um humor besta, que nem tinha tanta graça, que eu tava tentando forçar ali, porque tava acostumado dos animes japoneses de ter, sabe? Uma cena meio forçada desse tipo. E eu falei assim, cara, não precisa, que à toa, tô gastando página pra isso, de um trem que podia ter muita coisa mais importante. E aí eu comecei a entender um pouco dessa visão feminina. É óbvio que eu não tô nem perto de entender tudo, mas nem iremos, eu acho, nenhum dia do mundo a gente Não, vai é conseguir impossível. entender. Mas
eu começo a ter, sabe, eu pedia muito, ela lia muito minhas obras antes de eu passar para publicação mesmo, ela praticamente todas ela leu antes de ir para livro físico. E ela me dava, olha, não gostei disso aqui que você fez, isso aqui tá muito não sei o quê, isso aqui que você colocou seu personagem tá assediando a personagem. Eu falei, o quê? Ela, seu personagem tá assediando, você vai colocar isso mesmo pra ele fazer isso? Não, não, pera aí. Então, assim, é umas coisas que a gente não percebe, cara. Mas elas percebem muito, porque elas não vão se colocar no lugar daquele personagem masculino. Elas se Sim. colocam no lugar do personagem feminino, que é muito mais difícil pra gente. Eu e o, Então, eu. eu e o Joji percebemos bastante isso. Percebemos a importância do público feminino, a público LGBT. A gente tem, vamos dizendo assim, disseminando essa mensagem bastante dentro da Nova Brasil. Que o público é muito Cara, importante. E a Web 9 tem bastante coisa de et, pode dar uma barreira assim, entende? tem muitas barreiras em cima disso. Porque a gente já vê essas barreiras em cima dos animes, em cima disso. Então, a gente. Eu acho que a galera que escreve web novel, coisa do tipo, tem muita referência de anime Muita. japonês. Eu não acho que a referência é só de, né, de web novels. Tem Uhum. muita referência de anime japonês. E lá, velho, é uma cultura meio bizarra. E a gente querer reproduzir tudo aqui não funciona. A cultura não é igual, não vai funcionar, sabe? E E tem então é redução muito importante. todas, né? Inclusive no livro do Sam, eu tentei trazer essa representatividade que eu senti que estava faltando. Porque primeiro eu faço uma fantasia medieval, tem um ou outro personagem ali, mas a sexualidade não é discutida, muito menos gênero, né? Não é uma coisa para se discutir na história, é uma aventura, é uma coisinha. E no outro é um livro que se passa no Japão, né? De adolescente e tal também. Praticamente tem muito pouca representatividade ali. Acho que o Repetente é o livro com menos representatividade que eu tenho. Ele se passa ali no Japão, é uma coisinha super genérica, por assim dizer. Mas como era uma história que eu queria levar mais para questões internas, questionamentos internos, eu não me preocupei no momento. Até porque você não está acostumado. Japão, você tem um personagem negro, ou ser representado nas telas personagens LGBT e coisas do tipo. Uhum. Eu simplesmente não pensei a respeito quando eu estava escrevendo, sabe? E não é que é uma obrigação fazer, mas às vezes é legal você pensar. E aí quando veio o Sam, eu falei, quer saber de uma coisa? É uma hora de eu me testar. Eu tenho que ver se eu sou capaz de escrever uma coisa diferente assim, sem ficar no comodismo de lugar comum que eu conheço, de um homem branco e tal. Beleza. O Sam, ele não tem um personagem que é um homem branco hétero. Não existe. Não existe. Nenhum homem branco hétero no Sam. Não tem esse personagem. A única mulher branca hétera, por assim dizer, não é uma mulher, mas ela usa a forma de uma mulher loura e tal. De resto, todos os personagens são diversos. Todos têm uma representatividade muito forte e que eu, inclusive, precisei de uma leitura sensível. Isso é uma coisa importante. Agora que vocês estão escrevendo web novel, tá de graça, não tem problema nenhum, gente. Mas se vocês forem começar a ganhar dinheiro com o seu trabalho, se vocês querem monetizar o seu trabalho, você precisa ter cuidado com muita coisa. Inclusive, pelo fato de eu trabalhando muita representatividade no SEM, eu tive que ir atrás de leitura sensível. Então eu fui atrás de um amigo meu que ele é um homem negro e gay. Fui atrás de ele passou para um amigo dele que é trans, para todos eles irem lendo e ver se eu estava fazendo merda ou não. Inclusive eles me voltaram com questionamentos que eu tive que ajeitar no livro antes de eu lançar ele. Porque isso é muito importante, a gente não repara, a gente não tá nesse lugar, a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo, sabe? Então é muito importante ter alguém que tá ali olhando do outro lado e apontar, ó, isso aqui, beleza, você quis passar isso, legal, mas do jeito que você fez aqui, não ficou não. Fica Uhum. pior do que se você não tivesse falado nada. E eu falei, puta que pariu, sério? E aí você vai questionando, sabe? Você vai mudando, você vai trabalhando isso e te ensina muito, te ensina pra vida. Ensina pra vida, de verdade. É, Foram coisas que. o Joji pode comentar bastante sobre isso, pra falar a verdade. Então assim, é, é,
É difícil, né? Mas tem até uma pergunta que eu queria fazer, que você estava falando, estava pensando sobre isso, que é a questão dos eventos mesmo, né? Do público que você Uhum. encontra pessoalmente. Quando você começou a ter essa leitura sensível, a mudar o jeito que você escreve, adicionar personagens, adicionar arquétipos de personagem, é o tipo de público que foi até você, o discurso do público, às vezes a relação com o seu público feminino, com o seu público não branco, e isso começou a se estreitar, a mudar, apareceu alguma oportunidade. Como é que funciona isso? Cara, muda demais. Muda demais. Primeiro veio a questão do público feminino, né? No início do Insta, ah, era um público muito padrão que lia. É a galera fã da fantasia medieval e de Dragon Ball, muito homem e tal. Eu quase não tinha um contato assim. Eles pegavam pra comprar, pô, que legal esse livro, tal, 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 autografava e tal. Depois que eu mudei a coisa, comecei a apresentar de uma forma mais bacana e tendo o livro 2 com a Cinder na capa, a personagem feminina na capa, começou a chegar ao público feminino. As meninas viam e falavam, caralho, um arqueiro aqui e tal. Ela, cara, sem brincadeira, elas não pegavam o livro 1. Tava ali, elas iam direto no livro 2 para pegar para folhear. Tá escrito, livro 1, livro 2. Não interessava. O que importava é que tinha a Cinder ali na capa. Pegava e ia ler. Dar uma olhada no livro e tal. E tem umas imagens super legais da Cinder no segundo livro. Porra, o segundo livro tem umas ilustrações dela muito fodas. Então, assim, E interessava muito. a Cinda é interessante, né? Porque você vê que a Cinda na capa, ela tem roupa do pescoço até o pé, né? Ela não tem aquela saia cortada, aquele decote que Não. a gente vê muito nos livros masculinos, né? A Cinda tá vestida como uma guerreira, como ela deveria estar vestida, né? Então acho que essa parte, isso foi uma questão que partiu de você, que partiu da sua namorada, você teve esse olhar, como é que funciona aí pra criar essa como é que essa responsabilidade com o personagem feminino? Quantidade. Então, velho, a Cinda era uma personagem muito importante. Ela é até hoje a minha principal personagem feminina. Por mais que eu tenha o Sam, a Alice é protagonista e tal, mas a Cinda foi aquela que veio antes. E ela, de início, era uma personagem só de homenagem. Ela era uma homenagem a um personagem do Patrick Rothfuss, que é o Kvolf, do Nome do Vento. Ele tem a Uhum. saga, né, a Crônica do Matador do Rei, e o protagonista, ele é um bardo ruivo. Então eu queria fazer um personagem que fizesse uma homenagem para ele. Então ela é ruiva por causa desse outro personagem, toca alaúde por causa desse personagem, é muito inteligente por causa. Então era uma grande homenagem. Só que a personagem cresceu tanto e ela começou a dividir o protagonismo com o Ista mais pra frente. Tanto que no terceiro livro tem capítulo só dela. Tem capítulo dela. O Ista tá lá fazendo merda e ela tem um momento tentando alcançar o Ista pra resolver a bagunça. Então você tem acompanhando o ponto de vista dela em várias situações, sabe? Acrescentei capítulo dela no livro 1, na última versão. Tem um capítulo extra que é sobre ela descobrindo que a mãe do Ista é uma super estudiosa. Ela fica, que desgraça, como é que você não me contou isso antes? Você é filho das maiores, né, mentes do mundo e tal, não sei o quê. Tal. Tem uma cenazinha extra dessa. E ela tinha a questão da sensualidade, só que eu queria que fosse uma sensualidade mais madura. Não é aquela coisa de, ai, vou colocar aqui, tô peitão e não sei o que, pra fazer comédia para os outros ficarem vendo. Não. Ela vai usar disso de forma a conquistar o que ela quer. Ela Uhum. entende como se impor e mostrar a sensualidade dela sem ficar vulgar. Então, assim, na capa, eu queria representar a roupa principal dela, que é a roupa de caça. Por que diabos ela vai caçar de saia, ou vai caçar com decote, ou roupa faltando, pedaço de roupa faltando? Não faria sentido. Então, assim, isso foi alguma coisa que eu já trouxe meio do começo, sabe? Tanto que a capa antiga, que é uma outra ilustração da Cinda, ela ainda é de boa. Eu ainda dei uma melhorada, essa roupa muda, mas nesse livro que você vem, tá vendo, ó? Ainda não é mexendo com decote, não é saia, não é coisa e tal, mas ainda dava para melhorar. Então, teve essa outra ilustração, mas era uma importância que eu tenho. Não é que ela não use, tá? Ela tem cena com Ista, de uma festa e tudo mais,
que ela tá com um vestido todo bonito, é decotado, parará e tudo mais, aquela coisa super sensual. Mas é o momento que ela queria, ela tava daquela forma, não vai ter cena de homem ficar olhando e não sei o que, e ficar falando. A única questão que tem é essa do Ista. Que ela cruza os braços, puta com ele ou coisa do tipo, e ele não consegue desviar o olho dos peitos dela. É isso, porque é uma coisa que virou do casal, entende? É uma dinâmica de casal já, é da intimidade deles, entende? Uhum. Então, é uma coisa que eu deixei, porque eu não queria que ficasse aquele romancezinho super purozinho, ai não sei o que, não. São personagens que eles têm uma vida sexual ativa. E o relacionamento deles trabalha isso também, sabe? Então vai ter momentos do livro em que um vai falar besteira pro outro, eles vão fazer coisas e tal. Então, assim, eu queria deixar a coisa mais assim. Então era importante, mas era muito importante fazer, igual eu falei, igual você falou, de ter esse cuidado e trabalhar a Cinda como uma mulher muito forte, sensual, mas que fosse uma questão dela, e não pros outros, entendeu? Eu acho que isso foi muito importante, muito difícil de fazer, inclusive. Não vou dizer que eu acertei em tudo. Espero que eu tenha feito bem o bastante, mas não, não saberia dizer. Acho que minhas leitoras vão saber dizer muito melhor que eu, sabe? Muitas gostam de verdade da Cinda, então eu acho que eu consegui representar uma personagem muito boa. Na Alice eu tive o mesmo cuidado, inclusive a Alice é uma questão ainda mais pesada, porque ela é filha de um homem indígena e uma mulher preta. Então, assim, é muita ancestralidade em cima, é muitas questões raciais em cima Sim. que ela tem. Inclusive, o livro, um ponto alto do livro é essas questões, trabalhando isso. Então, tem muitas críticas sociais. O Sam foi um livro, assim, que eu fiz muito analisando mesmo, sabe? Não foi aquela escrita solta, eu quero escrever porque é isso que eu me divirto e tal. Não. Foi um livro um pouco mais pensado. Ele foi pensado, foi estruturado. Não, isso aqui tem que ter essa cena por causa disso assado. Eu preciso questionar esses assuntos, tal. Vou trabalhar isso para poder funcionar, sabe? Porque é muito difícil quando você quer entregar crítica em cima de uma sua história, porque você não pode fazer sua história servir à crítica. Você tem que saber fazer como a crítica servir à história, porque senão fica forçado. É um dos motivos, por exemplo, de eu não gostar de Evangelion. Muita gente adora o anime Evangelion, mas eu acho uma aula de filosofia, de sociologia chata. Ele para a história para poder ficar te contando e vai ficando explicando conceitos filosóficos, tal. A história tá servindo ao que ele queria falar. Não é aquela crítica, aqueles conceitos que estão servindo à história. E me tirou do anime completamente. Não que o início seja legal, porque o início é luta de robô gigante, eu não sou muito fã. Mas, assim, a história podia ficar super interessante quando começou a ficar profunda e tal. Ele me para e, peraí, senta que lá vem a história, vamos lá. Vamos conversar sobre filosofia agora. Mas e aí? Cadê? E aí, e vai pra onde? Sério, parece que é tipo 2 episódios que não rende, não sai do lugar a história, porque tá só ali. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Você não pesar a mão demais, mas você também não pode esquecer desses assuntos, sabe? Escrita, livro, arte em si foi feita para fazer os outros refletirem também. Uhum. É muito legal você só deu risada, chorou. Eu geralmente eu falo assim, se um livro me fez rir ou chorar, pronto. Me ganhou. Não precisa ter o plot mais denso, mais profundo do mundo. Eu tenho que rir, eu tenho que chorar, porque eu sei que a pessoa soube me fazer entrar na história. Porque para eu ter essas coisas, eu tenho que estar imerso. Se conseguiu me fazer ficar imerso na história, pronto, me ganhou. Mas isso é muito interessante e isso vai acontecer mais fácil se você souber trabalhar as críticas e os conceitos sociais em cima. Porque você traz o mundo real para dentro do seu livro, Uhum. sabe?
E aí é mais fácil das pessoas internalizarem isso e imergirem na sua história, porque elas se sentem mais ali dentro, tá? É muito legal Então, que também na Nova Brasil a gente trata muito bem disso. Que a gente não isso é ótimo, necessariamente cara. pede um livro rebuscado para ele ser bom. A gente foca na Nova Brasil na parte do entretenimento, da parte de comédia, Uhum. da parte de fazer os leitores chorar, entende? Não necessariamente um livro bom é aquele rebuscado. Um livro bom pode ser o que tem a temática melhor, o entretenimento. Até mesmo que nos eventos da Nova Brasil, que a gente sempre faz eventos, por exemplo, de X1. Uma pessoa ganha de outra, vai para um torneio, vai lá para a final, ganha alguma premiação, etc. A maioria dos Legal. vencedores vai ser de comédia, vai ser de drama, de paródia, que a gente sabe que são os melhores textos de conto para vencer, que é o que dá certo, entende? A parte de entretenimento é Principalmente quando você está importante. tratando de conto, tem muita gente que quer desenvolver demais. Conto não dá. Conto é uma estrutura muito diferente, sabe? Conto você tem que entender. Contos, não lembro qual é o escritor que fala isso, mas é que fala um romance, até uma light novel, você pode vencer por pontos, mas um romance tem que ser por nocaute. É um socão na cara e acabou, sabe? Você não tem que ficar ali, porra, tal, não, por causa disso, esse conceito assim, tal, porque essa ficção científica, tal, que eu vou passar 3 páginas te explicando essa física dessa coisa que tá funcionando. Cara, não, o conto não é pra isso. Inclusive, um dos meus melhores contos, que foi finalista do Prêmio Nacional de Literatura aqui no Brasil, entrou no Curtos e Fantásticos Volume 2, que foi finalista do Prêmio Leblanc, e o meu conto foi um dos 5 melhores contos do livro. Ele é um conto basicamente onde é o Curupira surrando o vampiro. É isso, o conto é Curupira surrando o vampiro. Foi um dos melhores contos do Brasil em 2020, acho que foi. A gente pode dizer que foi tipo isso. Por quê? O meu trabalho não era fazer todo um conceito em cima do folclore e não sei o que. Não. Foi pra porradaria e a interação do Curupira com a vida selvagem ali. Era isso. Então, uma coisa que eles destacaram muito no conto, que eles me deram feedback, é que em nenhum momento eu falo que o Curupira bateu numa árvore ou fez machucou uma planta, coisa do tipo. Tem o nome da árvore, o nome da planta. Era uma mangueira, era uma seringueira, era isso. Nunca é só a planta, porque é o Curupira que tá narrando. Então, assim, isso muda completamente, porque você tá dentro do ponto de vista do personagem. Se eu não faço isso, eu te garanto, esse conto não subia metade do que subiu. Então, assim, são pequenos detalhes que você tem que entender no conto, que é o que vão chamar a atenção. Não é você ficar fazendo aquela loucura de descrições absurdas para um conceitozinho que você vai usar em uma cena, sabe? Um conto é diferente, velho. Um conto é uma estrutura muito difícil. Inclusive, muita gente, eu incluso, recomendo sempre a galera que tá começando. No caso de Light Novel, escreve um one shot. One shot que a gente fala, né? Que é basicamente o que seria um conto. É Escreve um uma história conto curta. de web novel. É isso. Fala aqui, ó, um conto curto. Começa assim, porque além de você aprender a ter a sensação de acabar uma história, porque eu acho que é um erro muito grande da galera que começa a escrever, faz a história, não sabe o fim, porque cria uma história gigantesca, e que tem plot pra ir. Foi um erro que eu cometi no Insta, tanto que eu falei, não, quer saber, eu vou fazer esse terceiro livro, vou dar um fechamento pra ele, porque senão, cara, eu não sei pra onde eu vou. Isso vai continuar eternamente. Então eu fiz um fechamento pro Insta, assim, do jeito que eu podia, falar, não, vai acabar com 3, não dá mais pra ficar nisso. Depois, beleza, faço outras sagas dele, coisa do tipo, se tiver que fazer, faz. Mas agora eu vou acabar com 3. E tem muita gente que faz isso. Já começa com a história sem pensar. Ah não, mas o final tá aqui, assim, assado. E vai indo. Cara, você perde seu rumo. No final, sua história já não vai ter mais nada a ver com o que você era no início, sabe? O que você era como escritor, inclusive. Então, assim, o conto é muito bom pra você ter a sensação de terminar algo. Você tem que entender como que é. Você acabou, você finalizou aquela história ali. Você tem que passar ela pra frente, você tem que começar uma coisa nova.
além de entender essa estrutura de contar algo rápido, que super ajuda para uma light novel, tá? Você tem que aprender a ter essa objetividade, contar as coisas de forma mais objetiva, sem ser prolixo demais, sabe? Então, tudo isso conta ajuda. A estrutura de uma light novel se beneficia muito de conto. Muito, muito. Então, acho que é muito importante pra galera, sabe? E é muito bom saber que vocês têm esses X1. Deve ser uns microcontos, né? A galera faz microconto, coisa tipo, um flash fiction. A galera até fala mesmo- até 1000 palavras. Exatamente. Essa parte de conta, a equipe de artigo fica esperta, faz um tutorial de como fazer conta. Por enquanto eu posso recomendar, eu acho que um artigo do Vitor Reis, no site dele. Deve conhecer o Vitor Reis, quem não conhece. Vilto Reis? É. Porra, o Vilto, cabuloso. Inclusive, ele apoiou o Insta, comprou os 3 livros lá do Insta e tal. Tô louco pra receber o Ele feedback dele, o Vilto. já apareceu aqui na Nova Oh. Brasil. Aí lá no Eu tava site dele, acompanhei site a dele. live com ele. lá no site dele tem um artigo muito bom de contos. E essa parte de eventos aqui da Nova Brasil, o que acontece? Tem um evento aí que surge todo ano, pelo menos surgiu ano passado, ano retrasado ainda, que é um torneio, né? As pessoas entram, aí tem chaves e se enfrentam em mini contos de 2.000 a 4.500 palavras. Aí vai seguindo a vida, X1, melhor vence, e tem até mesmo torneio de equipe. Uma pessoa escreve o roteiro, outra pessoa escreve o texto de fato, outra pessoa pode ser o ilustrador, pois as ilustrações são onipresentes também no meio das web Ó, novels. que legal, cara. Bom demais Muito saber que a galera tá investindo no formato, porque tem muita gente que escreve light novel aqui no Brasil também, mas como a gente não tem a grana pra lidar com ilustrações e coisas do tipo, muita gente deixa de lado. Então, tem as light novels físicas, mas elas não têm ilustrações. Uhum. Já teve alguns autores que eu conheci que fazem isso. E eu super entendo, velho. É caro, É caro. muito caro, Eu muito caro. gastei, cara, eu gastei com o livro 3 do Ista, isso porque eu consegui uma amiga minha para ilustrar, que ela me fez, assim, o preço mais barato que dava para fazer, me ajudou super, porque eu também não tava no momento que eu podia, e eu gastei R$1.000, sabe? Uhum. Foi o mais barato de tudo. Muito barato Isso- ainda, viu? Muito barato. e isso você não é o normal, tá? Pra você conseguir. Se for fazer, principalmente pra quem quer seguir o padrão de umas 10 ilustrações, às vezes colocar até uma colorida. Eu não coloco colorida porque tem gráfica que não aceita você fazer Sim. essa divisão. Folha colorida, folha preto e branco. E aí você tem que pagar a gráfica mais cara, que pede muito exemplar, que às vezes não vale a pena. Então eu prefiro não mexer com ilustrações coloridas, apesar de eu saber que dá um charme pro livro e tal. Sim. Mas você quer seguir pelo menos as 10 ilustrações, preto e branco interna, que é o mais comum que a gente vê, umas 10, né? 8, 10 ilustrações, se eu não me engano. Cara, você vai desbancar aí 2.000 pau, velho. Ainda mais quando se faz com muitos personagens. Na Nova Brasil também tem uma parte ali de artistas, tem muitos artistas mesmo de desenho, uma splash art assim, mais voltada para oriental, digital arts, esse tipo de coisa. E quando se cobra, por exemplo, mais de um personagem, os valores ficam absurdos. Porque um personagem só, por exemplo, vai ser 150, não sei. Dá um exemplo. 150, aí junta mais um personagem, 300. Aí faz 10 ilustrações pro livro. Imagina o preço disso. Tipo assim, muito caro, estratosférico. Eu mesmo. Tanto que quando eu vou selecionar as ilustrações para os meus livros, eu sempre fico pensando, pô, essa ilustração aqui, como que eu posso fazer? Essa cena aqui, pô, essa cena vai ser muito cara, eu acho que não rola. Às vezes, se eu pegar só esse ângulo dessa cena, ou fazer esse momento dessa cena que só tem um personagem, então, você vai ver, a maioria das minhas ilustrações não tem muito fundo, ou é um fundo básico, saca? O foco é sempre o personagem, e geralmente é um personagem só. Tem uma ou outra ilustração que eu coloco para apresentar personagens, né? Então, assim, vai ter alguns outros, mas geralmente é isso. É um personagem de uma cena muito importante dele, mas que o foco seja ele, não em torno, que aí eu não preciso de um fundo. Uhum. Por exemplo, no Ista 3 vai ter o Super Ista. Eu brinco, que é quase o Ista virando Super Saiyajin. Só quem lê vai entender o porquê dessa bagaça. Mas assim, é basicamente, o Ista quase virou um Super Saiyajin ali. Mas assim, é isso, é ele e
aquela energia em volta dele Isso subindo é e ele antes e depois da enlouquecendo. academia. É, o Ista foi muito pensado assim, velho. Tipo, a inspiração é muito forte, sabe? Era o que eu falo pra galera, é fantasia medieval com Dragon Ball, gente. É fantasia medieval com Dragon Ball. Não cheguei no nível de Kamehamehas e teleporte, mas é fantasia medieval com Dragon Ball. Interessante. E o Ista sempre foi essa coisa do Goku, o Homem-Aranha, sabe? Esse herói super ingênuo que tá ali ligado pra fazer o que é legal, sabe? O que é certo, sabe? É um Superman da vida. Ele vai no que é certo, não interessa o que é fácil pra ele, que ele poder ver. Ele acha que isso é certo, então ele quer fazer aquilo. Só que ele é muito inocente, ele não consegue lidar com a malícia das pessoas, com o egoísmo das pessoas, ele não entende direito esse conceito. Ele é muito altruísta. Então é muito legal essa dinâmica dele com a Cinder, porque ela é o contrário. Ela é herdeira de um reino, ela tem que entender todas as malícias, ela tem que saber como lidar com as pessoas através de palavras. E aí fica essa coisa dos dois e tal, é bem divertido. É, interessante. Até mesmo essa parte da gráfica, de ilustrações. Como que você consegue publicar suas novels? O que você recomendaria aí pro pessoal? Por exemplo, a parte de gráfica, formatação, que o web novel, o pessoal da Nova Brasil já tá cansado de saber o padrão. A gente tem até artigo explicando o padrão web novel, a parte ali das linhas, itálico, tudo tem ali configurado em um artigo. Mas na parte de light novel, eu acho que muda bastante de web novel. Como você pode dar umas dicas assim pro pessoal publicar? Cara, muda demais. Primeiro de tudo, vem a questão do formato que você tem que entender. O arco da sua história tem que acabar naquele livro. Você não pode, tipo assim, acabar um capítulo com o seguinte sendo, sei lá, a continuação de uma conversa. O personagem estava tendo uma conversa ali, acabou o capítulo, acabou seu livro, no próximo livro vai ter a continuação daquela conversa. No web novel você pode fazer, porque o próximo capítulo vai sair semana que vem, ou sei. Pode No ter um livro milhão não de dá, cara. capítulos. No livro não dá, você tem que entender sua estrutura. Eu gosto de fechar sempre em torno de 50 mil palavras. Deu em torno de 50 mil palavras, você fecha seu livro. Fecha, é uma quantidade de palavras boas, o livro não fica grande, aí tá vendo? O ISTA geralmente tem nessa faixa, e todos eles têm na faixa de 200 páginas. É um tamanho ótimo, porque a impressão não vai sair tão cara, tá? Você consegue pegar gráficas, só que antes de você mandar para ela, você vai ter que passar pelas etapas que eu falei dos profissionais, né? Beleza, o livro é daqui até aqui, é isso que eu tenho. Então tá. Então, faz uma leitura beta, pega alguém que você conhece, que seja leitor, pede para ler sua história inteira e te apontar pontos que ele gostou, que ele não gostou, o que ele sentiu, sabe? É uma coisa mais intuitiva, tipo assim, eu não gostei disso, achei que, isso aqui ficou corrido para mim, isso aqui eu não entendi direito, sabe? Leve em consideração o que ele falar. Em vez de falar dele falar, isso aqui eu não entendi. Você fala assim, nossa, mas como que não entendeu? Não. Pare e pensa um pouquinho e vê como que você pode deixar aquilo mais claro, tá? Porque se ele não entendeu, muito provavelmente muitas outras pessoas também não vão entender, tá? Uhum. Depois que o livro sai da nossa mão, ele não é mais nosso não. Nossa história é dos outros. E eles vão poder interpretar do jeito que eles quiserem. Então, se você não tiver cuidado, a galera pode interpretar tudo errado e vira uma bagunça e você fica sem entender por quê, tá? Então, assim, é muito importante ter essa leitura beta. Tem uma galera que tem uma grana, então dá para você contratar leitor crítico, e aí assim, é ótimo porque ele vai te dar uma análise mais técnica da coisa, sabe? Vai te falar exatamente os pontos, por que aquela coisa não funcionou e por que aquilo funcionou. Isso é muito bom. Eu já trabalhei com isso, eu trabalho com isso de vez em quando, tá? Para um pessoal que está começando, mas é algo muito importante. Tem a parte de revisão também, que é muito importante. Tudo bem, eu estudei tudo mais, beleza, eu faço a revisão, mas mesmo assim, tenha um outro revisor. Por mais que você queira revisar seu texto e tudo mais, Uhum. tenha um outro revisor também, porque quando você já está acostumado com aquilo, seu olho deixa passar.
Deixa muita coisa Você já passar. tá. Muito. Então assim, se você tem condições, contrate um revisor. Eu acho que esse é o mais importante. Se você tem condições, contrate um revisor. Eu Sua mesmo, diagramação pode. eu Pode falar. mesmo falando como estudante de letras. A etapa da publicação de um livro, de uma light novel, envolve muitas etapas. E se você quiser fazer isso tudo sozinho, é muito complicado. Na parte de revisão, contratar outro revisor é muito melhor do que revisar por conta própria, apesar de ser caro. Uhum. Aí tem a parte da diagramação, a parte da editoração e muitas outras partes. É muito Exato. complicado essa parte. É igual eu falo, no meu caso, eu faço a diagramação. Eu estudei design, tenho os meus padrões de diagramação que eu gosto nos meus livros, até porque hoje em dia dá uma certa identidade para eles. Você vê o livro, a parte interna do livro, você vai ver que todos eles têm algumas semelhanças, então você começa a reconhecer que aquilo veio do mesmo lugar, tá? Mas é muito bom você ter algum designer, alguém que entende disso para fazer. Então, assim, são muitas etapas, muitos profissionais. Então você vai contratar um designer para fazer a diagramação, um outro designer para fazer a capa. Tem o ilustrador, porque o designer que faz a capa não é o mesmo que faz a ilustração da capa. São pessoas diferentes. Uhum. Cara, eu contrato o ilustrador, ele faz o personagem, aí a minha namorada, que é designer, pega esse personagem e coloca na capa com a edição dela para seguir os padrões dos livros. E aí tem todas essas ilustrações, você tem que entender como isso vai encaixar na diagramação, tá? A diagramação é a última coisa. Em editoras, nem é a última coisa, porque você tem a revisão ali em cima da diagramação, tá? Mas isso aqui eu tô falando um trabalho independente, que você É. tem que se virar, é tudo por sua conta, tá? Então, assim, eu deixo a coisa muito bem revisadinha para depois vir para diagramação, porque para pegar da diagramação para eu conseguir revisar em cima já fica muito mais difícil, tá? Se você tem grana, se você consegue passar todas essas etapas e tal, passa, é muito bom. Mas para um autor independente isso é muito complicado. Então é muito bom que esteja muito bem revisado antes da diagramação. Tudo muito direitinho. Porque na hora que você for diagramar, você vai ficar de olho, bem de olho, né? O diagramador vai pegar, colocar, encaixar direitinho. No meu caso, como sou eu tô de olho nisso. Se você vai contratar alguém, talvez não fique, né? Porque Uhum. enquanto eu tô diagramando, eu tô vendo. Pô, mas essa frase aqui tá parando nessa página, a outra tá indo lá pra outra, isso não tá funcionando. E aí eu vou mexer na diagramação para isso funcionar. Um diagramador pode ser que não pense nessa parte. Ele vai encaixar os textos, mas ele não tá lendo o texto que tá ali para saber como é que tá encaixando. Então, se você vai contratar alguém, é mais um cuidado. Então, assim, é muito importante entender esses pormenores, essas etapazinhas. Uma coisa muito boa, que inclusive eu geralmente faço, mandei o livro 3 um exemplar só, para ser impresso. Ele vai chegar para mim e eu vou pegar esse livro, destrinchar ele todinho, para procurar todos os erros, todas as coisas ali. Depois que eu fizer isso, no livro pronto, que é o exemplar que eu pego para mim, para guardar, Uhum. né? Esse exemplar não vai haver nada, é um exemplar que eu pego para mim. Depois que eu rabiscar ele inteiro de tudo que tiver errado, todos os problemas, eu conserto no arquivo final e aí vai ir para a gráfica a última versão para vir. Então assim, já viram, ó, você terminou de escrever, você vai ter que contratar ilustrador, diagramador, revisor, designer. Só aí já são, ó, uns 5 profissionais por baixo, né? Que aí você pode ter também leitor crítico. O leitor beta geralmente você não paga, tá? Leitores beta geralmente você pega alguém que você conhece, às vezes você faz troca, sabe? Então, assim, não é muito Namorada, comum. namorado. Aí eu já não recomendo tanto. Eu até faço, minha namorada lê mais por uma questão de leitura sensível. Mas eu não recomendo tanto porque essa pessoa pode ser muito parcial. Pode só virar para você e falar assim, nossa, ai, adorei, tá incrível e tal. Tem que ser alguém que você saiba que seja sincero com você. Aí pode até ser uma pessoa muito amiga, um namorado, uma namorada. Pode até ser. Mas você tem que entender, essa pessoa é sincera o bastante. Ela vai virar para você e vai falar o que tá errado, o que não tá, o que não gostou e não gostou. Porque senão, não adianta, tá? Essa parte é muito importante. Então, assim, vamos por 5, 6 profissionais. Se você não quiser realmente
aprender a fazer as coisas, estudar, você tem duas opções. Ou você contrata alguém para você, ou você se vira e passa anos estudando para conseguir fazer por conta, sabe? E bota Igual... anos nisso. Só na Pois parte é. ali de letras é tipo assim, uma formação pra cada área dessa. Aí Exatamente. leva Então, tipo assim, 3 anos. É bem complicado essa parte. Até mesmo. igual... Tem alguma pergunta de hoje? Primeiro, se eu fazer a minha. Agora, pra parte de lançar novel? Acho que não, acho que não. Agora não. Acho que uma pergunta boa pra gente finalizar é a questão de editora. Essa é uma questão Uhum. muito Sim. importante pro nosso meio. Qual a sua opinião Sim. assim, de publicação independente, de editoras? Pois o pessoal que da Novo Brasil tem visões assim muito amplas em relação à editora. Por exemplo, a gente não Quero recomenda complementar. muito publicar editoras muito novas, publicar em algumas mais Vou de complementar. peso, etc. Pode. Pode complementar. Seguinte, além dessa questão de você postar individualmente ou postar por editora, tem a questão também da forma com que você vende seus livros nos eventos de anime, né? Os Uhum. eventos de leitura, enfim, que você vai. E às vezes eu sinto que as pessoas elas têm muito medo dessa postagem individual, porque elas veem a venda na Amazon e ponto, né? Questão de ir até algum lugar para vender, às vezes eles acham que não dá para ficar abordando as pessoas, ou que é caro Uhum. você fazer um stand, ou que não tem como você vender o livro para os outros vão ter algum preconceito com o livro nacional. Então, eu queria saber como é que você lidou com isso, como é que foi a sua primeira vez indo lá vender o livro, como é que você decidiu que não ia postar numa editora, o que que você pensou sobre isso? Cara, então, vamos começar pelo fato de que eu não tive muita escolha, tá? Quando eu comecei a publicar o Insta, não existia nenhuma editora que já tinha publicado Light Novel. Sabe? As únicas que a Uhum. gente, as pouquíssimas que a gente tinha era tipo a New Pop que trazia de fora. Não tinha opção de uma Light Novel brasileira ser publicada. Então, assim, ou eu fazia por minha conta, ou pagava uma editora para publicar. E essa já tiro, gente, não faça. Não pague uma editora, sabe? Uhum. A não ser que seja alguma que você realmente conhece muito, que a galera te fala que o trabalho é bacana e tal, e você não tenha tempo para investir em todo o trabalho editorial do seu livro, da sua light novel, não pague alguém para fazer, sabe? Tem muita gente que cai nos contratos merda, paga uma grana fodida para trabalho que não é bom, tá? Não faça isso. Se você não tem um contrato tradicional com a editora, que é o contrato que a gente fala que, né, você vai ganhar royalties em cima dos seus livros, você não tem que pagar para ela estar publicando, é melhor você fazer por conta própria. E aí, entrando para a parte de fazer independente, você tem diversas formas, tá? Eu escrevia, fiz minha publicação independente e sempre fui focado nos livros físicos. Eu não trabalhei o meu marketing em cima das minhas histórias para os livros digitais. A Amazon é ótima para isso, é ótima, até porque o leitor de web novel já está acostumado de ler no celular, ler digital, então pode pegar legal. Se você fizer o seu marketing bacana para essa postagem na Amazon, pode até funcionar. Mas lembrando que você precisa passar a sua imagem. Não é só a sua obra na Amazon que vai vender, ela não vai vender só a sua obra na Amazon, tá? Uhum. É a sua divulgação, é o seu marketing, a sua imagem como autor que vai começar a vender seus livros para as pessoas, primeiro, que te conhecem, tá? Família, amigos, nunca despreze isso, gente. Nunca despreze isso, porque Sim. essas famílias, esses amigos que estão começando a ler, é o que pode te fazer crescer depois, tá bom? Eu tenho familiares até hoje que super apoiam meus livros, estão sempre apoiando, investindo. E isso me ajuda demais às vezes, tá bom? Legal. É muito importante. Então, assim, beleza. Você quer fazer só digital? Principalmente se você mora muito no interior, sabe? Porque eu sei, tem galera que, pô, na cidade não existe evento. Se for para deslocamento para evento em outro estado, ou é muitas horas de viagem, muito caro, às vezes não dá. Super entendo. E aí você tem que realmente investir no digital. Foca na Amazon, põe seus esforços todos lá, faça a divulgação ali. Isso é ótimo.
Não fique esperando a editora cair do céu e falar assim, poxa, eu vou publicar seu livro. Editora não publica livro de iniciante, não é assim que funciona. Uhum. Uma editora é uma empresa. Eles vão publicar o seu livro se vê que pode ter retorno em cima. Se vê Então, se ou você você tem tem que ter. marketing por trás disso também. Então eles ou vão olhar se você tem um público já formado, ou talvez, né, aí no caso, só se você tiver realmente indicações muito boas, né, conhecidos lá dentro, gente que pode te encaminhar, beleza, mas isso não é o normal, isso não é o que geralmente vai acontecer. Poxa, o André Bianco, que foi um cara com quem eu estudei, que é best-seller hoje em dia no Brasil de terror, foi um dos caras que começou com livros aqui. Ele ia nas livrarias de porta em porta com livro físico entregando. Olha, esse aqui é meu livro, tal, posso deixar aqui na livraria para vocês venderem. O cara ia assim, velho, ia e tal, descendo o cacete. Hoje em dia o cara tem muitos best-sellers, galera toda lê o André Bianco, é assim, coisa de louco. Então, é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu falei, cara, não vou ficar esperando, não vou ficar só por conta do digital, eu quero ter o contato, porque eu gosto disso. Tem gente que não gosta. Eu gosto de ter o contato, então eu foquei no físico. Tanto que eu falei, quando eu lancei o físico, eu fiz o primeiro lançamento no restaurante na minha cidade. Os restaurantes eram dos meus tios, eles abriram espaço para mim, e aí eu fiquei lá, por conta. Eu trabalhava lá de garçom, pra vocês terem ideia. Trabalhava lá de garçom, e aí eles falaram, não, faz o seguinte, essa noite aqui você não trabalha, fica aí, faz o lançamento do seu livro, tal, vamos ver. Cara, lotou. O pessoal me conhecia, eu atendi eles o tempo inteiro, sabe? Falei que eu ia lançar um livro meu lá, eles, que? Você escreve livro? Pô, eu vou vir aqui pra ver. Cara, encheu muito. Vendi todos os livros que eu tinha, sabe? Eu acho que era mais de 50 exemplares que eu tinha. Isso para um cara que tá começando numa cidadezinha do interior de, sei lá, 40 mil habitantes. Você fazer um evento num restaurante assim, vender tudo isso, cara, eu fiquei assim, mano, coisa fantástica. E aí eu falei, eu não posso ficar dependendo só aqui. Na minha cidade não dá. Me mudei para BH com a grana que eu tinha juntado. Procurei emprego aqui e continuei. E aqui já foi o acesso fácil. A gente tem um anime festival, que é 4 vezes no ano aqui. Eles começaram a ter o Artistala. Eu fui uma das primeiras pessoas assim, a entrar no Artistala deles. Tem evento em Sete Lagoas, evento em Contagem, tem uns outros eventos em BH. Então sempre rolou uns editais, ou tem uma taxazinha que você paga para poder colocar, e aí você tem que ver, né, custos e lucro e tal, se vale a pena ir nesse evento ou não. E eu fui fazendo isso. Então eu tinha um contato com essas pessoas nos eventos e falava, e foi igual eu falei, velho. Vai crescendo, porque eu converso com as pessoas, elas estão de cara comigo, então é muito mais fácil ela se interessar. Porque sou eu falando da história. Eu não tô deixando por conta de... como é que fala? Não tô deixando por conta de a internet, uma sinopse, vender meu livro. Não, sou eu conversando. Vou dar autógrafo, vou dar um marcador de página pra pessoa de um brinde. Tudo mais dessa forma. Se você só por editora, sua opção é só editora, coisa do tipo, você vai ter que correr muito atrás, fazer muito marketing em cima do seu livro gratuito, fazer outro tipo de... fazer uma outra história para essa editora e procurar editoras pequenas. Sabe, tem muita editora pequena, editora começando, que pode dar oportunidade. Tem que fazer isso mesmo, a publicação independente, para quem escreve light novel, porque a gente não tem um mercado que dá tanta abertura para ir para editoras. Você não tem que ter medo de publicação independente, até porque a publicação independente também tem a opção do financiamento coletivo. Então você vê o mínimo que você precisa para publicar o seu livro, coloca lá e faz uma divulgação boa. Começa a divulgar desde antes. Gente, essa história que eu escrevia, que vocês acompanham e tal, vai virar livro físico. Vou lançar no Catarse, vai ter esse brinde e esse outro, livro vai autografado, papapá, a partir de tal data. Vai juntando. E aí, você monta lá, às vezes o apoio é legal e você não tem que tirar do seu bolso. Montar um padrinho, você consegue... também. Pode ser também, sabe? É muito difícil. É difícil você juntar esses leitores. Mas isso não tem jeito. Eu quero ir pra editora grande porque aí meu livro vai vender. Não é. Quem vende seu livro é você, tá?
Não interessa se qual for a editora que você vá, eles não vão ficar fazendo marketing do seu livro assim, é você. Você tem algumas aberturas, igual, poxa, eles podem conseguir te levar para alguns eventos grandes, e isso abre portas, abre. Seu livro vai estar em todas as livrarias, coisas do tipo. Abre portas? Abre, mas no fim das contas, quem tem que vender o seu livro é você. Você tem que aparecer, você tem que mostrar que você tem capacidade, as pessoas têm que te conhecer para querer comprar seu livro. Tem muitos exemplos disso. O Vilto, por exemplo, ele está lançando agora com a Draco, mas é porque ele construiu. Ele construiu. Tudo que ele fez foi construído de muitos anos, cara. O Vilto tá Muitos aí no anos. cenário, ó. Pô, tanto que você fala, o Vilto vai lançar um livro, você fala, pô, peraí. Porque a gente tá acompanhando ele. O Ian Fraser, que é incrível, ele é um cara que foi independente muito tempo. Ele lançou só o último livro dele agora, que saiu pela Intrínseca. O cara conseguiu com a Intrínseca. Mas ele já tem, sei lá, 4, 5 livros antes disso, ou mais, independente. O cara, assim, mandava muito bem. E rede social, ele tá super ativo. É, ué, Então, vai assim, ver é isso. os. Vai ver todos os autores aí de editoras grandes, Roku, Darkside, pega os publicados aí. É, Sempre tem alguém André ali que tem um Bianco. público ali O- de anos e anos. André Bianco, o Eduardo Spohr. Quem é que não conhece o Eduardo Spohr? Tetralogia Angélica, Batalha do Apocalipse. O cara começou independente, cara. E foi o Jovem Uhum. Nerd aparecendo. O Jovem Nerd depois fez a publicação do livro dele. Hoje em dia tá aí, na Verus, que é selo da Record, sabe? Da editora Record. Então, assim, Gigantesco, é gigantesco. isso. Sabe? Não fica com essa coisa, é igual eu falei, é colocar o carro na frente dos bois. Não adianta. Ah, é porque tem a editora que aparecer que vai me fazer. Não. É você que vai fazer seu nome, você que vai crescer. Se a editora vê que pode ter resultado com o seu, aí que ela vai atrás de você. Mas primeiro você tem que mostrar isso, Uhum. tá? Não fique esperando. Pô, eu tenho 5 livros independentes, consigo tirar uma grana com os meus livros em épocas de eventos, porque, igual eu falei, é o meu foco. Tem o lado ruim, porque quando não tem evento eu não vendo nada. Eu não tenho marketing voltado para o digital, né? Mas quando tem, eu consigo tirar uma grana legal, entende? Então, assim, com isso eu tô crescendo, a galera tá me conhecendo. Por exemplo, vocês estão me chamando aqui para vir, né? Sim. Gravar, falar a respeito E a disso e comunidade tal, vai por ajudar conta. bastante nisso. Pois é, por conta de todo o trabalho que eu tive, né, durante todos esses anos aí, mexendo com isso, tá? Uhum. Eu já dei entrevistas para outras pessoas falando sobre Light Novel. Geralmente a galera quer conhecer Light Novel me chama. Pô, vem cá, vamos conversar para você explicar o que é Light Novel? Me chama, porque o trabalho que eu tô fazendo a galera tá conhecendo, porque eu viro, falo disso nos eventos e tal, pô, mas eu não sabia que Light Novel é assim, pô, vamos fazer um vídeo para você explicar pro pessoal? Bora, vamos lá. Então, isso vai crescendo, isso vai te colocando no mercado, as pessoas vão te conhecendo, e aí o seu trabalho vem atrás, tá? Seus livros vão vir atrás disso. Você não pode esperar que, tá a capa do meu livro lá na loja, vai vender porque a capa é legal, ou eles vão querer entender essa história aqui, eles vão pegar para ler, Se não é assim? tiver posicionado ainda na loja em uma prateleira visível. Que as editoras, tipo assim, Exatamente. grandes vão querer as prateleiras mais tops. É isso. Olha como é que é para vocês conseguirem alguém para ler de graça. Sim. Sabe? Eu sei que a maioria não tem aquela quantidade absurda de leitores, todo mundo indo atrás para ler. Eu sei que tem muita gente que tem às vezes meia dúzia de gente que tá lendo a história e aí tá começando a crescer coisas do tipo. Imagina isso numa loja que você vai disputar com milhares de outros livros, coisas internacionais e tal. Não vai. É sua É muito imagem que vai difícil fazer mesmo. aparecer, tá? Muito Então, complicado. basicamente é isso. Foca no seu marketing, foca na sua divulgação da sua história, põe sua cara, fale sobre, fale como você faz, sabe? Produza esse conteúdo. Entre nas redes sociais de outros autores, coisas tipo, na minha, vai lá, olha como é que é o conteúdo que eu faço. Não que eu seja, um grande exemplo, mas eu produzo o conteúdo lá, fico falando a respeito, coloco as coisas. Isso pode ajudar muito a vocês a entender, sabe? Não é só colocar a ilustração do seu livro novo, ou, saiu o capítulo tal, sabe? Entende um pouquinho disso, que aí sua história vai começar a crescer atrás disso. Uhum. Tá? Você pode falar mesmo pra finalizar suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar. Além Gente, dos onipresentes eventos de BH. é,
Se quiser me ver ao vivo, qualquer evento de anime que você for, provavelmente eu vou estar, tá? A não ser que tenha alguma limitação, alguma coisa. Posso ir? Beleza. Mas geralmente eu vou estar nesses eventos de anime. Quem é de BH, da grande BH, pode contar que eu vou estar. Inclusive vai ter Contagem Geek daqui a um tempo, eu acho já. Então, assim, provavelmente vou estar lá. Quem sabe eu apareço por lá Tirando também. isso, aí, ó, bom demais. Já vou estar com o Insta 3 lá também, bonitão. Então, tem isso. As redes sociais, que não consegue, né, tá presente comigo pra gente trocar ideia, também dá pra trocar ideia comigo nas redes sociais. Qualquer rede social minha, é meu sobrenome, o Zimmer, com story. Deve ter algum linkzinho aí e tal Vai pra estar ver, na né? descrição Porque... e na tela aí também. ótimo, porque é Zimmer é Story, tá? Qualquer rede social, YouTube, TikTok, Instagram, tá? O X também, né? Tô lá, mas o X eu não falo de trabalho, o X é mais solto, tá? De vez em quando eu ponho alguma postagem, mas Instagram e TikTok sempre vão ter alguma coisinha minha. Instagram, então, se quiser entrar em contato comigo para conversar mesmo, cara, vai lá no Instagram, pode me chamar, a gente bate papo, vou adorar conversar com vocês, dar dicas, trocar ideia, tá? Pode ficar à vontade. Meu Instagram é para isso. Vai ser ótimo conviver com vocês. E é isso. Tá, Zimeri, muito obrigado pelo papo, tá? Vai ser muito proveitoso para a comunidade. O pessoal da NB gosta bastante de comunicar com outros autores, ver experiência de pessoal mais avançada na área. O pessoal que é muito novo, não novo de idade, novo no mercado. Você mesmo é muito novo. A pessoa tem 1 ano, 3, 4 anos de escrita só. Gosta de ver essas experiências, gosta de ver como trabalhar o marketing delas, ver publicações de light novels. O pessoal tem vontade de transformar essas web novels em light novels. E o pessoal da Nova Brasil tá para isso, para ajudar o pessoal. Quem quiser me chamar também no Insta lá da Nova Brasil, pode chamar para esclarecimento de dúvidas. Estaremos por lá. Alguma coisa mais de hoje? Nenhuma. Muito obrigado por ter aceitado vir, por ter ficado aqui mais de 1 hora, por ter dado esse conteúdo incrível para os inscritos da IB, para os alunos. E é isso. Inclusive, eu tô no grupo, eu tô no servidor tá no do Light Discord. Novel BR. Então, assim, do Novel BR, tô no servidor, se quiserem. Eu sou meio ruim de Discord, gente. Sinceramente, sou meio ruim, mas não tem problema. Podem tentar entrar em contato comigo, me manda solicitação de amizade, manda uma mensagenzinha e tal. Eu vou tentar lembrar de adicionar a conversa. Sem problema, tá, pessoal? Isso aí pra mim é bem tranquilo. E conheço o trabalho dele, galera. O pessoal da Nova Brasil com certeza isso. vai fazer isso. Apesar do pessoal ser escritores, também é um público muito bom. De 400, tipo, 5 mil pessoas aí. É um público muito bom. Ai, nossa, que é isso, fantástico. Vamos conhecer o Insta. Pra quem quer mais coisa nacional mesmo, folclore e tudo mais, tem o Sam. Quem gosta de romance tem o Repetente. Eu já me aventurei por áreas diferentes, então eu acho que eu tenho história pra todos os gostos aí do pessoal. Então tá. Muito obrigado pelo papo, tá? Muito obrigado, Valeu, Jorge, também por me obrigadão, ajudar aí. gente. Valeu por me receberem. Até a próxima aí. Então até a próxima. Quem sabe Falou. podemos gravar mais no futuro. Vai. Só me chamar. Certeza. Falou. Então Até tá. mais. Tchau, tchau. Tchau.